Então, ainda aqui no dashboard da Betwise, se a gente fizer um olhar um pouco mais atento à parte de eventos aqui vai se encontrar todos os eventos que a Betwiser traqueia os dados dele, né? Então aqui vocês vão conseguir ter muita informação sobre cada um dos jogos. Aqui é um apanhado geral, digamos assim, um resumo dos jogos que a Betwiser traqueia para você. Cada retângulozinho desse significa um jogo diferente, onde aqui na parte superior vem dizendo o país onde esse jogo está ocorrendo e por qual campeonato esse jogo está ocorrendo. Ainda aqui na parte esquerda desse card, né, desse retângulo, você tem a data em que está ocorrendo o jogo e a minutagem, quando você tem aqui embaixo esse número vermelho com essa aspas simples piscando, significa que esse jogo está ao vivo, e essa numeração aqui representa a minutagem de jogo. Então aqui está nos 74 minutos, ou seja, estamos no segundo tempo desse jogo, faltando quase 15 minutos para acabar o jogo. Aqui na parte direita desse retângulo, quando o jogo está ao vivo, é apresentado o placar do jogo também. Então esse Clube América Cruz Azul aqui, ele está 0-0 para um campeonato mexicano, e esse 0 com o olho aqui significa quantos watchers filtraram esse jogo. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você configura lá o seu watcher para que ele filtre determinadas estatísticas ao vivo e pré-live, ou seja, históricas de desempenho, de times e tudo mais, ele pode filtrar por jogos que atendam essas estatísticas para você. Esse olhinho com essa numeração aqui vai te dizer quantos watchers acusaram esse jogo como um jogo que atendeu os seus filtros, né? E aí, se você clica nesse olhinho aqui, ele vai vir dizendo aqui para você quais são os watchers que atenderam ao critério e que apontaram esse jogo como um jogo válido aos filtros que você configurou dentro desse watcher. Nesse caso aqui, como eu não configurei nenhum watcher, a gente vai configurar isso num vídeo futuro e vai mostrar para vocês isso aqui acontecendo. Ele não mostra nenhum. Você pode clicar para abrir essa partezinha aqui de baixo, tanto aqui no olhinho quanto nessa setinha aqui na parte direita do card também, qualquer um dos dois. Se você clica na parte central do card desse retângulo, você vai conseguir abrir a estatística detalhada. Lembra que eu falei para você que isso aqui é basicamente um resumo das informações mais gerais dos eventos que a Betwiser traqueia os dados, rastreia esses dados. Então, se você clica nessa parte central, você tem acesso aos dados detalhados desse jogo, né? Por exemplo, quando o jogo está ao vivo, essa aba de estatísticas aqui, ela vai estar sendo populada, essa abinha aqui, né? Tá aqui embaixo, né? Ela vai estar sendo populada com os dados dos jogos ao vivo. Então, agora, por exemplo, nesse exato momento, a gente tem exatamente esses dados aqui ocorrendo no jogo. Por exemplo, o Cruz Azul, ele está com 68% de posse de bola. O Clube América, ele está com uma expectativa de gol um pouco maior, o famoso XG, né? Que muita gente usa para fazer trade esportivo. As tentativas de gol estão empatadas aqui, 4-4. E aí aqui você tem basicamente várias estatísticas que estão correndo ao vivo. Lembrando que essa abinha de estatística aqui são para as estatísticas ao vivo. Aqui na parte superior você tem o time da casa, o time visitante, o placar e a minutagem de jogo. A estatística pré-live, né? Isso aqui são as estatísticas live, ou seja, de jogos ao vivo. As estatísticas pré-jogo, de pré-live, ou seja, históricas de cada time, você consegue encontrar aqui. E aí aqui você encontra na média, né? A média dos últimos jogos do desempenho de cada time, né? Digamos assim, nesses indicadores, como por exemplo, posse de bola, média de gols no primeiro tempo, média de tentativa de gols e assim por diante. Isso aqui são dos últimos 25 jogos. Porém, se você quiser dos últimos 10 jogos, um retrospecto mais recente, ou até mesmo dos últimos 5 jogos, ele também consegue filtrar aqui para você sem problema nenhum. Você ainda consegue filtrar isso no mesmo mando de campo, ou seja, o Clube América filtrando esses dados históricos com o Clube América sempre como o time da casa e o Cruz Azul sempre como time visitante, e até mesmo na mesma competição, ou seja,
o Clube América e o Cruz Azul jogando ainda pela Liga Mexicana, né? Digamos assim. Você tem também aqui as últimas partidas, ou seja, aquele resuminho que a gente tinha mostrado para vocês na aba anterior, você consegue ainda esse resuminho aqui das últimas partidas de cada um dos times. Então, se a gente desmarca aqui, a gente consegue ver quando você tem essa opção selecionada, né, H2H, que é o head-to-head. O que quer dizer o head-to-head? Quer dizer o confronto direto entre Clube América e Cruz Azul. Ou seja, vai trazer para você todo o retrospecto de todos os jogos entre Clube América e Cruz Azul, digamos assim, né? E aí, se você seleciona o retrospecto do time, as últimas partidas do time da casa, ele traz para você só as últimas partidas do time da casa. Você faz isso com o time de fora, ele traz só os últimos jogos do time de fora. Lembrando que você ainda pode fazer aquela mesma questão de selecionar o mesmo mando. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente clica em Head to Head, a gente tem como um retrospecto de um jogo que ocorreu em 1º de setembro de 2024, o Cruz Azul ganhando do Clube América de 4-1. Ou seja, isso porque você não selecionou o mesmo mando. Porque se você tivesse selecionado o mesmo mando, ele força com que esse filtro de jogos que apareça aqui para você, necessariamente o Clube América joga em casa e necessariamente o Cruz Azul jogue fora. Então, se você clicar aqui, você vai notar que esse jogo aqui vai desaparecer e aí você só traz no head-to-head com o mesmo mando de campo, né? Digamos assim. Você tem também a classificação dos times na tabela, sendo que você tem aqui selecionado de azul e verde os times que estão jogando agora. Então esse aqui é a tabela do campeonato mexicano nesse exato momento, né? Então é basicamente isso que eu tinha para mostrar dessa abinha de eventos. Então você tem muita informação aqui. Para alguns campeonatos é possível também você ter essas informações de tabela geral, ou seja, como que a tabela do campeonato mexicano se encontra agora, nesse exato momento. Porém, você também consegue filtrar por desempenho dos times jogando em casa, ou seja, como a tabela considerando apenas jogos em casa e a tabela considerando apenas jogos fora. Então você vê aqui, você consegue ter para alguns campeonatos mais conhecidos, mais relevantes, essa informação também. Então você vê que é um quadro muito completo. E aí você pode tirar bastante insight, bastante informação para que a sua decisão seja um pouco mais assertiva dentro do seu trade esportivo.